Risotomia lombar. Esse nome é engraçado. Alguns pacientes, quando eu falo risotomia, eles até brincam relacionados com risoto. Mas a risotomia é, ao invés do risoto, que é com S, é com Z. E esse riso de risotomia é referente à raiz. Tomia, cortar. Então, o termo risotomia significaria cortar a raiz. E é aí que a gente vai discutir sobre esse tema. A risotomia é um tratamento ablativo no caso da coluna lombar. E é interessante do nome que exatamente nós fazemos isso. É como se nós cortássemos um pequeno nervo que faz você sentir a dor. Então fica no vídeo para sabermos em detalhes sobre esse tratamento, seus benefícios e seus riscos. A risotomia lombar, quando nós falamos em risotomia lombar, nós estamos focando na risotomia para o ramo médio da coluna lombar. O que é o ramo médio da coluna lombar? O ramo médio é esse pequeno ramo que sai do nervo em cada nível e ele tem a função de vir aqui sentir a sensibilidade da parte posterior da vértebra. Esse pequeno ramo, que nós chamamos de ramo médio, ele tem a sua função de sentir essa articulação, que chamamos de articulação facetária, e sentir essa parte mediana da coluna aqui, onde fica o ligamento. Nessas duas regiões, são dois motivos importantes de dor crônica lombar. Então, por exemplo, quando o paciente tem uma doença dessa articulação aqui, que desgasta essa cartilagem que tem, causa um movimento entre uma vértebra e outra, que chamamos de artrose facetária. Quando ele tem uma artrose facetária, ele sente um padrão de dor importante quando ele movimenta a coluna, principalmente quando ele joga o corpo para trás. Esse tipo de dor nós tratamos com a risotomia. Outro motivo de dor que também pode ser tratado com a risotomia é a dor ligamentar por sobrecarga mecânica. Um ligamento muito comum que sofre estiramento por sobrecarga chamamos de ligamento interespinhoso. Esse ligamento, comumente nós vemos na ressonância que ele tem um inchaço quando ele sofre sobrecarga. E com isso nós bloqueamos a inervação para ele. Mas como é feito esse procedimento? Esse procedimento nós utilizamos uma agulha, dentro dessa agulha vai um eletrodo, que é como se fosse um fiozinho metálico. Esse eletrodo comunica com um aparelho, que é um aparelho gerador de radiofrequência. Quando introduzimos essa agulha, o objetivo da agulha é encostar exatamente nesse ramo nervoso aqui, que é o ramo médio. Quando encostamos a agulha nesse ramo, através do eletrodo que é introduzido por dentro dessa agulha, o aparelho de radiofrequência emite ondas de radiofrequência. Essas ondas de radiofrequência faz com que o entorno da agulha, a área exposta dessa agulha, aumente a temperatura. E na maioria das vezes nós aumentamos essa temperatura até 80 graus. Ou seja, nós fazemos uma lesão térmica nesse nervinho. Quando nós queimamos esse nervinho com a agulha, nós bloqueamos a passagem de informações por ele. Então aquela região articular doente, que antes informava através desse nervo que há dor, ela para de ter essa informação, para de ter essa comunicação. Esse é o grande ponto. Esse tratamento é voltado para a dor somente. Então o que nós fazemos? Nós desligamos a comunicação da área doente da coluna com o nosso cérebro, nós cortamos essa informação. Aquela articulação que está doente, que está degenerada, ela vai continuar doente. Então, em vias gerais, o tratamento de risotomia lombar é voltado simplesmente para a dor. Aquele paciente que tem problemas de coluna que geram dor, esses problemas não vão ser tratados. E esse é o grande ponto. Quando nós fazemos a risotomia, é esperado que o paciente tenha uma melhora de 6 meses a 2 anos. E o que significa 6 meses a 2 anos? Que é o tempo que vai demorar para que esse nervo que foi queimado se regenerar e voltar a inervar aquela área doente da coluna. Então, em vias gerais, na verdade, com o passar do tempo, o que acontece não é que o paciente volta a ter dor porque a coluna ficou doente. Ele só voltou a receber inervação para aquela área que já estava doente. Então, a risotomia lombar, ela tende a retornar os sintomas entre 6 meses a 2 anos. Quando nós fazemos a risotomia, o ideal é que esse paciente faça em um ambiente hospitalar. Nós utilizamos a agulha guiada por raio-x, nós colocamos essa agulha guiada por raio-x encostada nesse nervo e quando nós vamos fazer essa parte de queimar o nervinho, o ideal é que o paciente esteja sedado, porque essa parte dói bastante.
Depois que nós fazemos essa risotomia, o paciente pode receber alta diretamente para casa, não precisa ficar internado. É importante lembrar que esse processo de lesão do nervo, ele acontece através de uma morte celular. Então, quando nós fazemos essa lesão térmica, é esperado que às vezes o paciente passe um período ali de 1 a 3 semanas com dor ainda, porque o nervo ele vai inflamar e aí ele vai degenerar, ele vai morrer, vamos dizer assim. Então demora em torno de 3 semanas para ele parar de sentir completamente a dor. E às vezes após a risotomia, essa dor até piora expressivamente. Então o paciente geralmente fica até preocupado se você não fala isso para ele. Ó, vou fazer uma risotomia em você, é esperado que a sua dor até piore nos primeiros dias, em torno de 20 dias você tende a sentir o benefício completo do tratamento. Então, depois desses 20 dias, a dor melhora de forma expressiva. Vale lembrar ao paciente que não é porque ele está sem dor que ele não tem mais problemas. Então, é muito comum a gente falar, eu vou fazer a risotomia para você, com o objetivo de você melhorar a dor, mas lembre-se que sua coluna é doente. Não vai, só porque não está sentindo dor, pegar peso, fazer atividades que antes você não fazia porque era limitado pela dor. Gostaria que você tivesse mais liberdade no seu dia a dia, mas algumas atividades como esportes de impacto e pegar peso excessivo, você vai ter que evitar mesmo não sentindo a dor. Porque senão, quando você passar o período da risotomia, essa dor vai vir muito pior do que era antes. Você sabia mais ou menos o que se tratava a risotomia? Gostaria de saber mais alguns pontos relacionados a esse tratamento? Deixa aqui no seu comentário, logo abaixo, sua dúvida sobre risotomia. Vou ter todo o prazer em responder e às vezes responder através de um vídeo.